Então, agora, após discutir essas noções de valor RMS e como se gera a corrente alternada, como se mede a corrente alternada, a gente pode começar a discutir o circuito de corrente alternada. Ok? Para discutir circuito de corrente alternada, a gente vai ter que verificar primeiro como os componentes que a gente viu até agora, ou seja, resistores, capacitores e indutores, vão se comportar quando submetidos a correntes alternadas. E depois, como a lei de Ohm vai ficar nesse contexto? Como a relação lá entre carga, voltagem e capacitância vai ficar bom? Q igual a CV fica igual. Mas a lei de Ohm não fica exatamente igual, né? Você vai mudar um pouco as grandezas nela. Qual vai ser a relação entre voltagem e corrente no circuito alimentado por uma corrente alternada? Vai haver mudança de frequência? Vai haver mudança de fase? Vai haver ressonância? Esse tipo de coisa a gente vai ver agora. Basicamente, isso a gente já viu quando eu falei do gerador. Você vai ter uma corrente, uma voltagem não necessariamente em fase. Isso é uma das características principais do circuito de corrente alternada. Ok? Uma nova grandeza chamada de reatância, fundamental para a descrição de comportamento de circuitos AC, e sobretudo o comportamento desses componentes sobre correntes alternadas, vai ter que ser introduzida, e ela vai ser o ingrediente principal de uma nova forma da lei de Ohm. Ela vai ser uma das grandezas que vai ser necessárias para se calcular a chamada impedância, que faz o papel, grosso modo, de uma resistência dependente do tempo, resistência dependente de frequência, na verdade, que é característica fundamental de circuitos de corrente alternada. Ok? Então, o circuito mais simples possível em corrente alternada é um resistor ligado a uma fonte. A fonte gera uma voltagem senoidal, que eu estou chamando o Vzinho ou delta Vzinho dela, tanto faz você chamar de V ou delta V. Eu tirei parte desse material do Halliday e ele chama de delta V, se chama de V. Delta V é para indicar que é uma variação de potencial elétrico, mas não importa se é delta V ou V. Ok? Então, o V dependente do tempo vai ser esse Vzão max, ou seja, amplitude vezes seno de ômega t. E você tem um resistor ligado em série com essa fonte. A primeira das leis de Kirchhoff continua válida. De fato, as leis de Kirchhoff continuam válidas, né? Você pode aplicar a lei das malhas, a regra das malhas. A soma algébrica das quedas de potencial, ou seja, das voltagens ao longo de uma malha fechada, deve ser nula. Então, se você tem o Vzinho na fonte e Vzinho R no resistor, você vai ter que o Vzinho menos Vzinho R é igual a zero. Ou seja, o Vzinho R vai ser igual à voltagem da tua fonte de corrente alternada, ou seja, vai ser igual a Vzão seno de ômega t, Vzão max seno de ômega t. Essa vai ser a tua voltagem instantânea no resistor. Qual vai ser a corrente instantânea? Em qualquer instante de tempo, eu divido isso por R, pela lei de Ohm, para obter a corrente. Então, a minha corrente Izinho no resistor vai ser igual a Vmax, isso é o Vzão max, a amplitude da voltagem na fonte dividido pelo R. Isso vai ser a amplitude da corrente no resistor, Izão max seno de ômega t. Então, a gente vê imediatamente que a voltagem no resistor, em qualquer instante de tempo, vai ser dada pelo valor dele R vezes a amplitude da corrente nele vezes seno de ômega t. Comportamento simples, voltagem e corrente em fase. A voltagem no resistor e a corrente dele estão em fase. Por quê? Você vê que a corrente é representada por uma função seno de ômega t. E a voltagem é representada por seno de ômega t. Não existe nenhuma diferença de fase entre voltagem e corrente num resistor, mesmo quando passa uma corrente alternada por ele. E a amplitude de voltagem nele vai ser igual a R vezes a amplitude de corrente nele. Ou seja, você vai ter uma lei de Ohm para as amplitudes. A voltagem nele vai ser igual à voltagem da fonte e ela vai ser igual ao valor dele, R vezes a amplitude da corrente nele. Isso vai ser uma lei de Ohm para as amplitudes.
Ok? Então você pode representar tanto a corrente quanto a voltagem no resistor através de funções seno, mas com valores e amplitude diferentes, né? A tua voltagem varia do 0 para o Vmax, depois 0 menos Vmax, 0 mais Vmax, enquanto que a tua corrente varia de 0 para o Imax, mas totalmente em fase, né? Depois cai, zera quando o Vmax está no 0, depois vai para menos Imax exatamente quando a tua voltagem está no menos Vmax. Por aí vai, não existe nenhuma defasagem, não existe nenhuma variação de frequência. Ok? Uma outra maneira de ver isso é utilizando o chamado diagrama de fasores, que eu já vou explicar um pouco melhor. Tá, o fasor é basicamente uma seta, como se fosse um vetor, mais ou menos, mas ele não é exatamente um vetor, que gira no sentido anti-horário no teu plano cartesiano. Ele gira com velocidade angular igual a ômega, a frequência angular da tua corrente alternada. E ela vai ter comprimento igual à tua amplitude, ou seja, o comprimento do fasor de voltagem vai ser Vmax, do fasor de corrente vai ser Imax. E você pode imaginar essas setas girando assim. Isso é muito útil para analisar, por quê? Porque quando começarem a aparecer as diferenças de fase, você vai ter fasores de voltagem e corrente um pouco desalinhados, né? Não paralelos um ao outro. Então, só para fazer um parênteses, o que é um fasor? O fasor vai ser útil para representar de maneira pictórica ou graficamente uma grandeza que varia de maneira periódica no tempo, segundo uma função senodal. Ele vai ser representado por um vetor no plano cartesiano, uma setinha, né? Na verdade, o plano cartesiano, que gira em sentido anti-horário com a velocidade angular igual à frequência angular ômega da corrente, ou da voltagem alternada. O comprimento do teu fasor vai ser igual à amplitude, como eu já falei. O ângulo em relação ao eixo x vai ser a fase da tua grandeza senoidal. A fase é o quê? Ômega t menos φ. E a projeção no eixo y vai ser o valor instantâneo da tua voltagem ou da tua corrente. Vai ser o izinho, né? O valor instantâneo da corrente vai ser o izinho de t, o valor instantâneo da voltagem vai ser o vzinho de t. Ok? Se você utiliza seno, você projeta no eixo y. Se você utiliza cosseno, você projeta no eixo x para obter o valor instantâneo. Então, basicamente, é o plano cartesiano, no qual o teu eixo y vai representar o i ou v. Você vai ter essas setas girando no sentido anti-horário, o comprimento da seta te dá amplitude. E você imagina essas setas girando, por quê? Porque as grandezas estão variando no tempo. E se você projeta no eixo y a seta, você vê que à medida que ela gira, esse ponto em que ela é projetada no eixo y vai fazer assim, depois vai lá para baixo, vai fazer assim, depois vai lá para baixo, vai subir aqui de volta, vai oscilar de maneira senoidal, que é exatamente o comportamento do izinho, do vzinho de t. Ok? Isso aqui de fato eu deveria ter representado como vzinho, como izinho de t. Letras minúsculas. Então, por exemplo, se eu tenho um vzinho de t que é Vm, ou seja, a amplitude dele seno de ômega t, eu posso representá-lo por essa seta. Se eu tenho uma corrente que é o isão seno de ômega t menos φ, uma corrente que está atrasada de φ radianos em relação à voltagem, eu vou representá-lo por essa seta azul com um ângulozinho φ para trás em relação à voltagem. Para trás por quê? Porque eu estou girando no sentido anti-horário. Isso é o fasor, basicamente. Ok? Então, se eu volto aqui para essa imagem, vocês têm agora uma noção melhor do que eu estou representando aqui. O fasor de voltagem, que é essa seta laranja, e o fasor de corrente, que é a seta roxa, eles estão paralelos, ou seja, o ângulo φ entre eles é zero, porque exatamente a gente concluiu que tanto a voltagem quanto a corrente, num circuito, num resistor sob corrente alternada, estão em fase. Ambos são seno de ômega t, são representados pela mesma senoide, mas com amplitudes diferentes e representando grandezas diferentes, né, com unidades diferentes. Qual vai ser a potência dissipada nesse resistor? Bom, a gente viu que a potência dissipada no resistor é igual a R vezes I quadrado. Mas no nosso caso aqui, o I depende do tempo, é um I de t. Então, fica ruim falar de I quadrado nesse caso. A gente vai ter que utilizar, na verdade, um valor médio de potência. Ok? Porque a tua corrente está indo para lá e para cá. Então, de fato, o teu resistor vai dissipar um valor médio.
O valor médio o quê? Do I quadrado. O valor médio do I quadrado tem a ver com o RMS, é por isso que o RMS é tão importante nas discussões de corrente alternada. Ok? A potência média dissipada vai ser então igual ao valor RMS da tua corrente vezes o I, ao quadrado vezes o I, vezes o R. Essa vai ser a potência média dissipada, R vezes corrente RMS ao quadrado.